Meus queridos irmãos e amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção está na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Nós leremos no capítulo 4, este versículo 1. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Essas palavras tão gráficas, tão comoventes do apóstolo Paulo. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Nosso título nesta manhã é Dedicando-se e Agradando a Deus em um Novo Ano. Creio que um tema bastante necessário, propício para este início de ano. Como nós viveremos, queridos amigos? Aqui estamos nós, pessoas salvas, resgatadas por Deus, talvez nesta última geração antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, muito diante de nós, tantos desafios. Como viveremos? Como procederemos neste novo ano? Bem, a resposta está aqui, dedicando-se a agradar a Deus. Como andar e agradar a Deus. Bem, Paulo inicia este capítulo com esta frase muito interessante. Você se recorda que Paulo, ele flui com alegorias, com imagens que trazem mensagens profundas. Como andar e agradar a Deus. E aqui ele seleciona um elemento da vida humana bastante proeminente, que é andar. E por andar ele quer dizer viver, porque andar nos leva a tantos lugares, a conversar com tantas pessoas, a fazer tantas coisas. Como viver? Qual é a nossa postura? Lá em Timóteo, Paulo escreve ao pastor Timóteo, dizendo que ele deve ensinar a igreja, as pessoas ali, como andarem e se portarem na casa de Deus. Há uma maneira certa de vivermos entre o povo de Deus, e há uma maneira certa de vivermos individualmente neste mundo, ao longo deste ano. É claro que há. E aqui está, como convém andar e agradar a Deus. Bem, agradar a Deus deve ser o desejo, a intenção e o esforço diário de cada crente em Jesus Cristo. Você a cada dia se levanta pela manhã e há diante de você muitas atividades. O trabalho, o cuidado, a casa, a saúde e como nós vamos agir, como nós vamos proceder. Bem, o fato triste muitas vezes é que nós seguimos através do dia, através dos afazeres, esquecidos que o nosso chamado e o nosso comando ao despertar e começar a andar e pensar é agradar a Deus. O que nós iremos fazer? Bem, às vezes foge da nossa mente que nós devemos estar buscando, consciente, de maneira proposital, contentar ao nosso Deus. Isso é algo que deve estar diante do nosso pensamento ao despertar a cada dia. E essa percepção, ela se vai muito facilmente, às vezes logo no início do dia. Uma ligação telefônica, uma mensagem de e-mail, um pequeno problema, um desafio, nós esquecemos rapidamente. O nosso chamado é buscar agradar a Deus nesse próximo dia. Agora, agradar a Deus, queridos irmãos, agradar a Deus é um ato consciente, é uma disposição proposital. Não é algo que recai sobre nós de repente, é algo que nós fazemos. Assim como a santificação, agradar a Deus é uma ação. Quando nós escolhemos honrá-lo, nós agradamos ao Senhor. Quando nós nos determinamos não seguir por um caminho que é desagradável a Ele, nós agradamos ao Senhor. Assim como a santificação, agradar ao Senhor é um ato proposital, é uma escolha, é uma decisão a ser tomada. Bem, será que nós estamos atentos ao fato de que Deus nos vê, que eu fui salvo pela misericórdia de Deus, que dentro de mim agora reside a terceira gloriosa pessoa da Trindade Santa, o Santo Espírito de Deus? Nós esquecemos com muita facilidade. E ali entramos no ônibus, no trem, no metrô, chegamos naquele lugar para onde iremos e já esquecemos que nós estamos nesta vida para agradar ao Senhor. E que o Senhor nos vê e que é um privilégio tão grande. A habitação, o auxílio, o consolo, fortalecimento do Espírito Santo de Deus em cada crente. Bem, nós queremos agradar ao Senhor. Como agradar a Deus? Nós agradamos a Deus, buscando o auxílio de Deus em todas as decisões.
Nós agradamos a Deus fazendo morrer aqueles pecados e tentações que se lançam diante de nós ao longo da jornada do dia e se levantam dentro de nós. Nós agradamos a Deus representando o Salvador neste mundo, absorvendo e conhecendo a sua palavra, deixando que a palavra lide conosco, nos abençoe, nos molde, nos confronte, nos santifique. Nós agradamos a Deus quando de uma maneira consciente em nossa alma nós agimos desta maneira. Por quê? Porque Deus é Espírito. E a nossa adoração é espiritual. E nós agradamos a Deus desta maneira, de uma maneira consciente. Tudo inicia aqui. Uma atitude consciente. Assim Paulo se dirige àqueles irmãos e a nós. Finalmente, temos lidado com tantas coisas, irmãos, mas finalmente eu devo dizer isso. Nós rogamos, irmãos, nós exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Bem, nós agradamos a Deus, este versículo primeiro, você percebe o tom, ele fala sobre um objetivo firme. Algo que deve ser contínuo. Nós devemos avançar como convém andar e agradar a Deus. Assim, somente uma atitude consciente, desperta, intencional, proposital de agradar a Deus nos levará a agradar a Deus. Você já pensou sobre isso? Que nós podemos ser pessoas desagradáveis a Deus? Bem, aqui está uma exortação. Nós desagradamos a Deus quando tratamos como irrelevante as moções do Espírito dentro de nós pela palavra. Nós desagradamos a Deus quando fechamos os olhos para aquilo que está diante de nós para ser feito no reino de Deus. Nós desagradamos a Deus quando lançamos para longe de nós a promessa de vida eterna e nos entregamos ao temor, à autocomiseração, como se Deus não existisse. Isso é desagradável a Deus. Mas nós não queremos desagradar a Deus, nós não queremos perder bênçãos do Senhor, nós não queremos perder instrumentalidade neste novo ano e servir a Deus e testemunhar de Cristo, nós não queremos cessar esse fluxo de bênçãos espirituais, de respostas de oração, sendo desagradáveis a Deus. Assim, o nosso propósito, meus irmãos, é este: agradar a Deus, deixá-lo lidar conosco, responder à sua palavra. Bem, no versículo 2 ele diz então: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Você observa, mandamento é um comando, não é opcional. Despertar a cada dia, de maneira intencional, buscar agradar ao Senhor. O que eu irei fazer neste dia? Bem, eu irei antecipar certas dificuldades, talvez, e certas surpresas, mas irei me comportar de um modo agradável e aceitável diante de Deus. É um comando do Senhor. Há uma situação difícil, os ânimos começam a se levantar, ou uma situação que se manifestou e engendrou de tal maneira que eu sou levado talvez a agir de uma maneira desonesta, errada. Eu irei parar e dizer a mim mesmo: o Senhor me vê, eu devo ser agradável ao Senhor, honrando o meu Salvador. Assim, meus irmãos, é um comando. Esse termo, é claro, vem de um contexto militar, é uma autoridade, não é opcional. É dado e comendado por Deus que seus filhos e filhas se comportem como filhos e filhas de Deus. Bem, assim nós começamos neste tom. O estilo de vida apresentado para cada um de nós aqui está sob a autoridade de Deus. E é chamado aqui na palavra de Deus de santificação. Obediência, submissão ao nosso Deus, é parte de como nós agradamos a Deus. Bem, o que é este estilo de vida? Ele começa a ser delineado, então, de uma maneira muito clara, muito objetiva, a partir do versículo 3. Ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus. Observe, volte ao versículo anterior, o comando de Deus, a vontade de Deus, e agora ele especifica: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Não é interessante
Ele começa a falar sobre a vida do povo de Deus como um todo, e você logo pensa sobre muitas coisas, não é? Retidão, honestidade de caráter, alegria no Senhor, submissão ao Senhor, amor fraternal. De repente ele isola o foco da câmera em um elemento, fornicação. Por quê? Porque haviam certos problemas naquelas igrejas, na cultura grega, e serão problemas repetidos ao longo dos séculos até o final dos tempos. E se há uma geração que precisa ouvir isso, é a nossa. Observe novamente como nós devemos viver e agradar a Deus neste quesito. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Bem, essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque o estilo de vida de um crente é santificação, porque o nosso Deus é santo, porque santificação é o cartão de visita, é a marca principal de uma pessoa salva. Essa é a vontade de Deus. Vivermos separados a cada dia da semana daquelas coisas que são intrinsecamente mundanas. Bem, deixa eu fazer um parêntese aqui. Muitas vezes algum pregador ou outro se dispõe a tentar ensinar o povo de Deus lidando com estas coisas. E eu pessoalmente creio que isso é muito delicado, porque isso aqui é um nervo da vida cristã e da santificação, nosso andar em santificação. E nos é dito coisas da seguinte natureza. Ora, o mundo nos foi dado, a cultura nos foi dada, e nós temos um mandato da parte de Deus de aproveitar esta cultura, de melhorá-la, de beber dela. E esse pessoal aí que quer se firmar na palavra de Deus e quer honrar ao Senhor, eles dizem coisas assim: bem, não, nós temos que diferenciar entre mundo e as coisas que não agradam a Deus. Ah, mas se você for fazer algo dessa maneira, você tem que sair do mundo, então é melhor você jogar seu celular fora, porque isso foi feito pela mentalidade do mundo, por alguém na ciência. É melhor você não usar a medicina foi desenvolvida na história, neste mundo, é melhor você não aproveitar isso e aquilo. Mas, queridos amigos, lembre-se sempre disso. A palavra de Deus não está falando sobre estas coisas legítimas, ela está falando sobre o mundanismo. E mundanismo é aquilo característico deste mundo, contrário a Cristo, contrário à vida de santificação. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, ele resume isso dizendo que tudo o que há no mundo, e nós pensamos em mundanismo, há nestas coisas uma marca clara e evidente, chamada de concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Assim, esta é a palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é separação daquilo que é desagradável a Deus, conforme nós seguimos por este mundo. Esta é a vontade de Deus, é muito importante ter isso diante dos nossos olhos. É uma geração em que crentes, pessoas salvas deste mundo, estão agora diante dos nossos olhos, dando marcha ré ao mundo. Não é incrível? Mas a vontade de Deus é que cada verdadeiro filho de Deus seja separado destas coisas que são desagradáveis a Deus. Isso é muito importante, muito importante. E essa é uma regra fundamental em torno da qual todas as demais giram. Ao longo do dia, a nossa santificação, ser separado e ser dedicado ao Senhor. Bem, e a partir da segunda metade desse versículo 3, ele passa a demonstrar este estilo de vida, este estilo vivido diariamente. Em que áreas é exercitado? E aqui está ele colocando o dedo em uma questão muito séria. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da fornicação. Bem, essa é uma lista de 16 itens diante de nós para uma vida de santificação. Nosso tempo não nos permite eu tocar em poucos nesta manhã, mas ele inicia com este ponto, que vos abstenhais da fornicação. Bem, a cultura grega em geral, naquela época, era uma cultura dada à fornicação. Era algo contraditório, estranho, porque enquanto os gregos e romanos prezavam pela unidade conjugal, um homem e uma mulher unidos, fidelidade em casamento, isto é, não a poligamia nesse sentido, ao mesmo tempo a fornicação, que era envolvida com a religião, era uma prática comum, era algo visto como aceitável naquela cultura. E o apóstolo Paulo toca nesta questão e é bastante claro e direto. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus reto. E nós vivemos uma cultura hoje que nos diz exatamente a mesma coisa. Você não deve pensar hoje em termos de valores morais absolutos. Não pense sobre isso.
É irrazoável exigir das pessoas nessa geração a unidade, a fidelidade conjugal. É irrazoável esses padrões antigos. Nós vivemos em outra geração, essas coisas são ultrapassadas. É irrazoável, é errado ensinar que o lugar da sexualidade é somente no contexto do casamento, somente entre um homem masculino e uma mulher feminina. É errado dizer isso. Assim nós vivemos uma geração que confronta, que bombardeia o crente, que ensina, que promove por meio de novelas, de música, de poesia, de filosofia, de teatro, esses valores anticristãos. E sabe o que está no meio, no centro de tudo isso? Imoralidade. Não é incrível perceber que tudo aquilo que você coloca diante dos teus olhos hoje, seja na internet, seja nas ruas, tem um elemento de sensualidade, que não tem qualquer conexão com aquilo, mas é colocado ali, porque tudo que há no mundo há, sobretudo em nossa geração, a concupiscência da carne. Por isso, irmãos, em nossa geração, a vontade de Deus é que vos abstenhais da fornicação. Não é algo opcional, embora a palavra abster parece ser. É um comando do Senhor Jesus Cristo. E ele segue dizendo então, Deus, ele detesta uma atitude como esta, que reduz a gravidade do pecado da fornicação. Então ele segue explicando no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. E por vaso quer dizer corpo. E por que ele usa o termo vaso e não corpo? Porque cada crente deve ser neste mundo um instrumento santo para o Senhor. Nós nunca esquecemos disso. Nós nunca esquecemos disso. Nós somos salvos e santificados para o Senhor. Vaso era algo proeminente na mente de um judeu. Havia muitos vasos ali em Jerusalém. Isso remetia aos vasos do templo. Vasos santos, separados do uso comum para Cristo, para a sua glória, para o sacrifício, para o Senhor. Que cada um guarde o seu corpo, os seus olhos, o seu pensamento como algo fiel, como algo limpo, como algo separado para o Senhor. Meu querido irmão, se eu enveredo ao longo do dia por caminhos que trazem esta marca da concupiscência da carne, então eu não me torno, não sou mais um instrumento agradável a Deus naquele dia. Deus não irá usar pessoas que não santificam a si mesmos. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, porque Deus nos usa como instrumento em suas mãos. É terrível, não é, pensar sobre isto? Seja bastante consciente e determinado a agradar a Deus em questões sexuais. A preservar teu corpo, a tua mente, como algo precioso diante de Deus, algo que para Ele é precioso. É uma terrível violação da lei de Deus violar o corpo, e você deve manter estes desejos, essas compulsões da carne, debaixo de vigilância. Por quê? Porque o teu corpo é a vestimenta da tua alma. E a tua instrumentalidade na mão de Deus está ligado muito ao corpo. E você deve viver uma vida agradável ao Senhor e deve ser mantido limpo e puro. Deixe-me abrir em Efésios capítulo 5, no versículo 3, onde ele desenvolve um pouco mais esse tema. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem ainda se nomeie entre vós, nem uma única vez seja nomeado, falado, comentado numa congregação do povo de Deus, que este irmão, que aquela irmã se entregou a este pecado, desonrando a Deus e se tornou culpado diante do Senhor. Queridos amigos, que nenhuma vez isto seja declarado e nomeado entre o povo de Deus, porque não há razão alguma para um crente ser enlaçado em uma cilada como esta, pecado sexual. Se você anda com o Senhor em temor ao teu Deus, santo temor em teu coração, se você tem em si uma estima elevada pela moralidade bíblica na palavra de Deus, não um mau exemplo deste mundo, mas a moralidade bíblica, se você mantém a sua mente, o seu coração limpos de pecados secretos, de indulgências carnais, se você se mantém santificado na vida dos pensamentos, você não irá cair neste pecado. Mas ainda digo,
nem ainda uma vez se nomeie entre vós. Esse é o padrão da palavra de Deus. Mas se um pecado assim tiver que ser nomeado entre nós, como diz o apóstolo Paulo, bem, não seria apenas um terrível pecado, mas uma indicação de um enfraquecimento espiritual neste crente. Que você, aos poucos, se desarmou espiritualmente. Que você, gradativamente, aos poucos, se enfraqueceu espiritualmente. E assim, pecados desta grandeza aconteceram. Queridos amigos, deixe-me recordar isso. Pecados desta natureza, como nós lemos nesta lista de Paulo, aqui em outras listas, não são pecados que um crente sai assobiando durante o dia, fiel ao Senhor e louvando, e tropeça neste pecado. De maneira alguma. Pecados desta natureza acontecem quando crentes se desarmam espiritualmente, se enfraquecem espiritualmente. Esta lista de pecados de Colossenses capítulo 3, os primeiros versículos, inclui este tipo de pecado e tantos outros. Mas nos é dito ali que essas eram compulsões dominantes do corpo que nós crucificamos com Cristo. Então, na sequência, a partir do versículo 8, ele fala sobre certos pecados ou tentações que nós devemos nos despojar, elementos mais internos, o orgulho, a cólera, a vaidade. Mas ele coloca aquilo, fornicação, naquela lista de coisas que uma pessoa que nasceu de novo já crucificou. Assim, para uma pessoa seguir e cair num pecado desse, ela precisa se desarmar espiritualmente. Esse pecado grave, terrível, ele veio como consequência do alto enfraquecimento. Talvez este crente começou a se intrometer em coisas impuras e erradas. Talvez mantendo proximidade errada de certas fontes de tentação. Talvez abaixando o volume da voz da consciência para seguir em frente nesta tentação. Talvez alimentando alguma novela carnal, alguma imaginação nos pensamentos, a imaginação sendo levada e contaminada. Talvez colocando alguma coisa impura, torta diante dos olhos. E assim aos poucos foi se desarmando, se enfraquecendo. E assim este pecado, ele acontece. Mas veja, para um crente verdadeiro que anda com o Senhor, não há necessidade, queridos. Você não deve, não tem que cair. Este é apenas um da lista. O que leva uma pessoa a você ouvir falar sobre fulano ou beltrano que está vivendo e se comportando desta maneira, e você logo percebe, este crente foi se desarmando aos poucos. Este crente foi se enfraquecendo espiritualmente aos poucos. Assim, essa linguagem do versículo 4 é uma linguagem bastante grave em santificação, em honra. Honra, não se esqueça deste termo. Nós passamos rápido por ele. Honra quer dizer dignidade, pureza, algo santo, algo digno para o Senhor. Este corpo lavado, redimido, é para o meu Deus. Assim, este versículo fala sobre estar pronto. Corpo pronto, separado e reservado para o Senhor. O seu corpo é algo precioso para Deus. E você não permite habitar em tua mente pensamentos impuros. E você ora a Deus e confessa ao Senhor e lança fora. Não há maneira, queridos irmãos, de vencermos estas coisas sem uma vida de verdadeira sinceridade diante do Senhor. Uma das marcas mais gloriosas da transformação de uma pessoa é que quando ela nasce de novo, nasce também uma santificação interior, um desejo de ser puro aos olhos de Deus quando ninguém está olhando. Isso vem do alto, aquela fonte íntima interna é purificada. Isso é algo tão precioso, queridos amigos, tão precioso manter a fonte, o coração limpo. No versículo 5 ele segue dizendo, então, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Não na paixão dos desejos maus, seria uma outra tradução também. Se uma pessoa é fraca,
Então ela tem paixões que ficam ardendo continuamente dentro dela. E essas paixões, elas insistem em voltar e em serem satisfeitas. E se uma pessoa chegou a este ponto, então ela é chamada de fraco, débil. É um crente, mas é um crente desarmado no combate de santificação. O que ele anda fazendo? O que ela anda fazendo para que essas paixões cresçam desta maneira e tenham domínio e queiram ser satisfeitas? E ele não consegue controlar. E a sua resistência cai e desaba, e aquele objeto, ou situação, ou inclinação, deixou de parecer algo mau e pecaminoso diante de Deus. Primeiro nós temos que diminuir a gravidade do pecado para coabitar com ele na mente, e isso está gestando o pecado que logo irá nascer. Nenhum pecado desta natureza nasce de um dia. Ele é gestado gradativamente na mente, no comportamento, cegando a voz da consciência, abaixando o volume, assobiando para pecar, seguindo em frente, imaginando que está tudo bem, no lugar de ser firme. O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? A pessoa alcançou um nível tão grande de orgulho e autojustificação e indulgência carnal, e assim se torna uma pessoa dominada por apetites da carne, e rejeita a vida de Deus na alma e fere a consciência. Querido irmão, marque isso. Ferir a consciência é uma das maiores dores, enfermidades, dificuldades, angústia para um crente verdadeiro. Oh, ferir a nossa consciência pecando contra Deus, e não ter paz, e não conseguir orar, e não conseguir levantar os olhos para o céu, sabendo que Deus está vendo, e não conseguir me engajar na obra do Senhor, e andar como que por um vale da sombra da morte, na consciência ferida, culpada, e aqueles temores de condenação, embora não há mais condenação, mas esses temores voltarem pela acusação de Satanás. Isso é horrível, isso é terrível, voltar àquela sombra e a tristeza por ter ferido a consciência. Nunca faça isso. O que ele anda fazendo? O que ela está fazendo? Assim, há sempre um autoenfraquecimento gradativo antes de pecados como esses. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Bem, não se aplica apenas ao pecado anterior mencionado. Refere-se também a qualquer outro negócio. O que ele quer dizer aqui? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ele fala sobre a nossa vida individual, a nossa vida com o povo de Deus. Ao longo deste ano, aqui está diante de nós um comando e um desafio. Não oprimir irmão algum ou enganar irmão algum em negócio algum. Que tipo de questão um crente poderia agir erradamente para com outro crente? Ou tirar vantagem de um crente, talvez? Ou usá-lo para ganho? Bem, um crente ele pode abusar de um outro crente. Ele pode oprimir, enganar a seu irmão em um relacionamento. E esta corte e esta amizade que deveria ser santa, ela toma meandros carnais, e assim eu estou ofendendo, oprimindo e enganando este meu irmão, minha irmã, neste relacionamento, que não deveria chegar a este ponto. Em que caminho nós podemos seguir? Que comportamento nós podemos ter? Ter vantagem, buscar vantagem injusta sobre outra pessoa, inapropriada? Essa era a sociedade que esses homens e mulheres viviam. Esta é a sociedade que nós vivemos. Mas agora nós somos crentes em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Eu não preciso lhe dar exemplo, não é? De como este mundo tira vantagem, de como nós éramos assim. Eu falei sobre o problema que eu tive no câmbio do carro, e o mecânico me disse que era R$5.000 para consertar o câmbio, e me explicou tudo lá, e realmente era complexo, até que eu descobri num vídeo na internet, que só precisava de um plásticozinho para ser colocado lá, e comprei por R$40. E depois eu descobri que o plástico custava, na verdade, R$5.
E você põe alguém para trabalhar para você, construindo algo, arrumando algo, e você chega lá e paga e as coisas começam a desmoronar. E você imagina que fulano disse a verdade, não diz, que declarou algo que irá fazer e não faz, que as coisas estarão ali e não estão, que ninguém oprima ou engane ao seu irmão em algum negócio. Como poderia um irmão enganar o outro irmão? Você já parou para pensar sobre isso? Neste irmão, querida irmã, habita o Espírito Santo de Deus. Como eu agora poderia pecar contra o Espírito Santo de Deus que habita neste irmão, nesta irmã, como habita em mim? Que nenhum irmão engane o seu irmão. Que nenhum irmão dê a palavra e volte atrás e não faça o que tem que ser feito e deixe as coisas pela metade. Que nenhum irmão se envolva em coisas que dão mau testemunho sobre a reputação de um outro crente. Talvez algum irmão sofreu uma grande dificuldade, e nós passamos por dificuldades, talvez seja uma dificuldade material e um grupo de irmãos está ajudando. Será que esse crente irá tirar vantagem dos demais crentes e abusar da boa vontade? A pessoa está recebendo apoio de outros crentes, alívio, e talvez ela diga: isso é muito bom, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer a minha parte, eu não vou me esforçar, eu vou lucrar dessa boa vontade do irmão. Talvez algo do tipo, que ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. O nosso padrão de santificação e de comunhão é elevado, queridos irmãos. Nós seguimos a um Deus santo, a um Deus verdadeiro. Esse é o sentido desse versículo de número 6. É algo indigno que está em vista aqui. É algo desonesto. Por quê? Bem, há uma aplicação e uma advertência. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Por muito tempo, após a minha conversão, mesmo antes, eu não compreendia com clareza o que está sendo dito aqui, porque por alguma razão passava pela minha mente a seguinte ideia: porque Deus vinga o não salvo, o ímpio, que oprime um crente em Jesus Cristo. Mas não é isso que está dizendo aqui. Ele é vingador mesmo entre o povo de Deus. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, volte algumas páginas. No versículo de número 23, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Isso é a respeito de nós, entre nós, e algo que nos deve fazer tremer e pensar ao longo dessas próximas semanas e meses: como eu tenho me comportado contra as pessoas que amam ao Senhor, residentes na alma, o Espírito Santo de Deus, pessoas com quem eu habitarei para sempre na eternidade. O que está passando em meu pensamento a respeito desse crente? Em minha mente, há alguma atitude errada, uma disposição errada, alguma mentira que eu criei dentro de mim mesmo, alguma ira, alguma malícia, alguma coisa em mim, em minhas palavras, em minhas ações, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Bem, Ele irá disciplinar esse crente. Aquela pessoa de quem você está tirando vantagem, talvez seja uma pessoa mansa, um irmão muito gracioso, paciente, generoso, bondoso. Não irá suspeitar que você está tirando vantagem, não irá retaliar se você trapacear, mas o Senhor verá. E Ele disciplinará, e Ele terá que lidar comigo. Ele terá que lidar com você. Esse versículo 6, então, inclui todas estas coisas: pecados sexuais, vantagens injustas tomadas sobre um irmão. Bem, meus irmãos, versículo 7, então: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A palavra santificação aparece aqui repetidamente, que devemos ser distintos, diferentes, separados dos costumes e dos hábitos pecaminosos deste mundo. Portanto, versículo 8, quem despreza isto, este comando do Senhor, este chamado para uma vida de santificação, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Agora ouça isso.
Você diminui a seriedade dessas palavras, você coloca elas de lado como se não fosse para você, você despreza o Espírito Santo de Deus. Não é chocante isso? A última coisa que um crente deseja é ofender o Espírito Santo de Deus, é desprezar o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos faz perseverar e não nos permite voltar inteiramente ao mundo, que nos guarda o selo da nossa salvação, que abre o nosso entendimento para a palavra de Deus, que nos dá alegria e gozo na fé, que toma as nossas orações tão imperfeitas e as traduz para a linguagem celestial, assim por dizer, ofender, entristecer, desprezar o Espírito Santo de Deus, dado a nós como selo da salvação até o final. Queridos irmãos, essa é a última coisa que nós desejamos. Nós queremos agradar a Deus. Como nós iremos agradar a um Deus Santo? Aqui está. Se a palavra de Deus põe a mão sobre estas questões, é porque o Senhor sabe muito bem que estas são áreas que levam crentes a tropeçar e a levar outros crentes ao pecado. Sejamos muito sérios neste novo ano, queridos irmãos, quanto a estas coisas. E ele continua dizendo aqui, ouça essas palavras. O Espírito Santo um dia habitou em nós. O Espírito Santo me preserva. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Se eu considero este pecado levemente, então estou colocando o Espírito de Deus para o lado, como se fora. Se eu reduzo a seriedade daquele pecado ou outro, eu estou desprezando a vontade do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, eu estou colocando de lado. Eu rejeito e eu trato o Espírito Santo de Deus assim como se não houvesse consequência. Bem, esse é o sentido dessa passagem no versículo 8. Queridos amigos, há um belo versículo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, Tiago 4, 5, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes. Ele está dizendo, você como crente já parou para considerar isso? Será que em vão que diz a Bíblia? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós, em nós, tem ciúmes? É difícil pensarmos sobre isso, não é? Que Deus tenha sentimentos, que Deus possa se irar contra o pecado e que Ele tenha ciúmes dos seus filhos e filhas. Eu não sei como isso seria, mas se nós entendemos um pouco do ciúme que nós temos por coisas boas e corretas e certas, que nos deram um grande trabalho, cuidado, pense sobre o Espírito de Deus em nós, entristecer o Espírito, desprezar o Espírito, gerar estes sentimentos no Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que habita em cada crente tem ciúmes para preservar nossa afeição. Ele está em nós para proteger, para nos fazer avançar. Ele está nos transformando espiritualmente à imagem do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a obra do Espírito Santo. Como ele pode ver agora uma faceta carnal do mundo de volta neste Filho de Deus. E aquela filha de Deus se comportando como uma filha do diabo novamente. Ele tem ciúmes do que ele está fazendo em nós, nos preparando, nos adequando para a eternidade, formando em nós Cristo Jesus. Ele tem ciúmes. Não teria você, do seu filho, da sua filha, todo o cuidado que você tem colocado ali quando este mundo o atrai, o que é estragar e possuir e dominar, assim o Espírito Santo de Deus. E estas verdades devem falar ao nosso coração. Ele é uma pessoa eterna. E como uma pessoa tem os atributos da pessoalidade, aqui está ciúme, um santo ciúme, uma santa ira. Que amor tão grande do Espírito por nós. Não rejeita homens, mas a Deus que fez algo tão notável, tão belo em nós, nos deu o seu Espírito Santo de vida. Mas de repente o assunto ele muda drasticamente no versículo 9. Quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Bem, que tema maravilhoso, não? Ele aparece tantas vezes na Bíblia, amor fraternal. Ele pode ser dividido em duas partes, o amor fraternal. Afeição, respeito, apreciação é uma parte. Ter afeição por queridos irmãos,
ter respeito pela reputação, pelo nome, pela pessoa deste irmão, desta irmã. Nunca fofoque sobre o irmão. Nunca faça sugestões que leve a pessoa a querer saber mais, que denigre a reputação de um outro irmão em Cristo. Nunca diga a uma terceira pessoa, fulano e beltrano, isso e aquilo. Não faça comentários que rebaixem a personalidade de um outro crente em Jesus Cristo. Não seja uma pessoa crítica sobre coisas de pequena consequência. Se você faz isso e permite isso, você está, na verdade, treinando a tua mente a detestar outras pessoas. E quando nós nos treinamos, nós nos tornamos mais e mais hábeis. Quando nós devemos treinar nossa mente em afeição, em respeito, em verdadeiro amor para com os irmãos. Assim, sempre lembre disso. Nós sempre repetimos isso. Isso acontece no meio do povo de Deus, né? Nós, às vezes, pisamos no calo um do outro, e é uma faísca ali acolá, e alguém faz alguma coisa nécia. Eu estou falando aqui sobre pecados, mas quando você vê um irmão fazendo algo nécio, ou falando, não diga a si mesmo, treinando a si mesmo, mas que pessoa tola. Não diga a si mesmo, não treine a sua mente a desprezar o irmão, mas diga a si mesmo, peraí, eu já fiz coisas mais ridículas do que isso. Eu já fiz coisas que as pessoas tiveram que coçar a cabeça e ter paciência comigo e não falaram nada, esperando o meu amadurecimento e me exortaram com mansidão e gentileza no momento certo. Você vai se treinando espiritualmente. Queridos irmãos, tudo na vida cristã, em santificação, é uma atitude em resposta à palavra de Deus. É uma disposição, é um agir, é um pensar. Isto envolve um esforço do crente. E aqui está, amor fraternal, apreciação por este irmão, por aquela irmã, como que alguém que reconhece esta pessoa como membro da família de Cristo. Isso é parte do amor fraternal. Mas uma outra parte prática aqui. Ter uma preocupação séria uns com os outros. Proteger uns aos outros. Não permitir pecado na vida de um outro irmão. Em outras palavras, se eu percebo que um irmão ou irmã, talvez por imaturidade, alguma razão, alguma atração, está sendo conduzido em um caminho que é um buraco lá na frente, como eu posso permitir que este irmão caia num buraco? E virar os olhos e seguir em frente, dizendo, não vou meter meu nariz na vida de ninguém, não permitir o pecado, que alguém siga em direção a algum pecado. Isso é parte do nosso amor fraternal. Cuidarmos, protegermos uns dos outros. Alguém se afastando do caminho do Senhor. Alguém esfriando na fé, alguém bebendo demasiadamente da cultura deste mundo. Está ali talvez um irmão no celular o tempo todo se alimentando de coisas frívolas. Será que algum irmão com grande sabedoria e paciência irá dar um toquinho no momento certo e não permitir que este irmão se afunde em certas coisas? Algum relacionamento errado, alguma postura errada, alguma atitude errada. E assim, nós pensamos desta maneira. Quando nós somos salvos, nós recebemos um instinto da parte de Deus muito precioso, que nós pertencemos agora ao povo de Deus. Nós não somos mais pessoas individuais neste mundo. Há um senso de pertencimento e um desejo de estar junto. E este amor fraternal é esta cola que nos liga e forma a perfeição do conjunto desses blocos, que é o templo de habitação de Cristo. O amor faz isso. E o amor é manifesto desta maneira. Se o amor não é expresso, ele não existe, ele é apenas um sentimento. Assim é parte deste amor fraternal, esta atitude para com irmãos. O que nós iremos fazer ao longo deste ano? A santificação de nossos corpos e pensamentos para Cristo. Separados do mundanismo e aquilo que é intrinsecamente mundano. Vivendo para o Senhor, ouvindo o Espírito na palavra e não o desprezando. Verdadeiro amor pelos irmãos, manter este amor fraternal. E aqui nos é dito que ele deve ser aumentado, não só mantido naquela chama branda, mas aumentado, versículo 10, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais, cada vez mais. Então eu monitoro como está o meu amor fraternal, a minha preocupação pelos irmãos, se há sentimentos errados dentro de mim. Assim, não é somente receber auxílio,
Esperar por auxílio, mas é demonstrar uma atitude de auxílio, dar um passo em direção, exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Eu sigo para o versículo 11 nestes últimos minutos. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Bastante interessante. E procureis, esse termo no original ele traz uma força. E procureis, busque isso, faça um grande esforço. Faça um esforço muito, muito grande. Pelo quê? Para viver quieto. Faça um imenso esforço para estar quieto. Como assim? Nós precisamos disso. Faça um imenso esforço no contexto do amor fraternal para não ser uma pessoa bisbilhoteira na vida dos outros. Como uma abelha, esta ideia no original, indo aqui, indo acolá, indo para lá, fazendo barulho, movimentando, trazendo um pouco daqui para acolá. Faça um imenso esforço. Procure viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos. Faça um grande esforço para não ser uma pessoa reacionária, reagindo a qualquer pequena coisa, que faz um grande alarde por pequenas coisas, por canto de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém, ou de algo que alguma pessoa disse. Faça um esforço, meu irmão. Procureis viver quietos entre o povo de Deus, quieto nesse sentido carnal, é claro. Se nós não fazemos isso, as coisas perdem as rédeas. Assim, a santificação, o amor fraternal, é um esforço consciente de cada crente no corpo de Cristo. Não seja uma pessoa clamorosa, sempre debatendo, sempre iniciando um debate. Há pessoas assim. São os piores inimigos da igreja e da paz da igreja. São pessoas que tudo tomam de uma maneira reacionária, né? Sempre iniciando um debate, sempre se ofendendo com algo, brigando e debatendo por questões de palavras. Não é triste isso, esse espírito faccioso no meio do povo de Deus? Uma pessoa com outra, acendendo uma faísca ali, uma chama acolá. Procurais, diz o apóstolo Paulo, viver quietos. Não seja alguém que busca atenção o tempo todo, sempre fazendo as coisas de modo a ser percebido. Não fique o tempo todo buscando reconhecimento. Esta ideia está por trás dessas palavras. O esforço para fazer o teu trabalho quieto, servindo ao Senhor. Se esforçar para não ser uma pessoa assim. Não seja, não faça, não haja desta maneira. Como nós iremos viver neste mundo em santificação? Ouvindo a voz do Senhor na palavra e não abaixando o volume para seguir a nossa própria vontade. Não alimentar em nós sentimentos errados contra irmãos. Lembrar da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. No meio do povo de Deus, servir, adorar e trabalhar para o Senhor. Não fazendo alarde, mantendo o vínculo, esta unidade que nos mantém juntos, que é chamada de paz. Vínculo da paz por um esforço consciente, correto. E assim ser uma pessoa não clamorosa, argumentativa, bisbilhoteira, cheia de curiosidade carnal sobre os outros, mas um tipo de pessoa contente, pacífica, recatada, contida em sua maneira, algo agradável ao Senhor. E no versículo 11, então, ele diz isso: esforçai-vos, esforçai-vos. Você precisa de esforço, de energia para viver assim quieto, para dançar fora este orgulho. Então, na sequência, ele define essa postura com exemplos. E cuidar de vossos próprios negócios. Não se refere à sua carreira, ao seu local de trabalho. Se refere à vida com o povo de Deus. Uma bela figura aqui, talvez uma figura de linguagem, não é? Trabalhar com vossas próprias mãos. Talvez haviam crentes entre os tessalonicenses se comportando como se diz em língua clara, esponjas, tentando apenas extrair e receber e canalizar para si mesmo tudo que for possível. Mas eu não creio que seja somente esta ideia. O que ele está dizendo aqui não é apenas trabalho para manter o seu. Observe novamente. Trabalhando com vossas próprias mãos versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Um bom testemunho para os que estão de fora, mas a ideia também traz isto.
faça um esforço para você trabalhar e ter a sua manutenção, para não estar em falta nas suas necessidades e poder também auxiliar os outros. Há sempre um elemento proativo aqui no amor fraternal. Sempre. Sempre um elemento proativo no amor fraternal. Trabalhar com seriedade, de maneira honesta, nobre, correta, esta ideia, para com os que estão de fora. Aí entra o nosso testemunho pessoal. A minha vida, a tua vida deve ter um balanço correto nesse novo ano, meu irmão. Um formato correto, visto pelos de fora. Como é o nosso testemunho? É muito triste quando nós ouvimos sobre fulano e beltrano na escola, na faculdade, no trabalho. Ninguém sabe que é um crente. Não porque a pessoa nunca disse, mas porque não vem nada de crente nesta pessoa. É bisbilhoteiro, é falastrão, se irrita facilmente, perde o controle, é desonesto, é fofoca ali e acolá. Que coisa absurda. Qual é o formato que estão vendo em nós? E essa exortação para nós, um balanço real. E eu preciso concluir por aqui, havia muita coisa a ser dito. Você serve ao Senhor com a tua vida, você se esforça em teu trabalho para servir ao Senhor com os teus bens, com a tua profissão, com o teu talento, com a tua habilidade, tudo que temos e somos é para o Senhor, é para o avanço da obra de Deus. Você tem um testemunho no mundo, na igreja, então estas palavras, e não necessiteis de coisa alguma. Como é que nós concluímos esse pensamento? Um novo ano. Há situações que virão. Eu não posso, querido irmão, apenas esperar que uma força do Senhor venha sem uma resposta. Assim muitas vezes Ele nos dá, quando nós estamos abatidos, ou quando há uma montanha a ser escalada e nós clamamos ao Senhor. Isso é chamado de encher do Espírito, mas a vitória contra essas tendências carnais, uma vida agradável ao Senhor, verdadeira religião no coração, a manutenção do amor fraternal, deve ser uma ação proposital, consciente, determinada do crente. Sempre uso aquela ilustração da bicicleta elétrica. Assim é a vida de santificação. Você começa a pedalar, e o motor liga, não é? Te dando força. Você começa a obedecer e a oferecer uma violência santa contra esses pecados de estimação, e a ser sério em tua vida cristã, e a dar um passo em direção ao irmão, e a santificar Cristo em teu coração. Você está fazendo isso, Deus te dá grande graça, grande clareza no pensamento, grande força, grande alegria, grande paz. Essa é a vontade de Deus para nós. Como você toma isso? Como você guarda esses pensamentos? Todos nós precisamos, somos ainda pessoas neste corpo, com tendências nesta vida. Meus irmãos, uma vida agradável ao Senhor, sendo moldados por Ele, vivendo para Ele, e o sorriso de Deus estará sobre nós. Deus não nos daria ou nos comandaria algo que seria impossível. Se é a vontade de Deus, então há bênçãos do Senhor. Pastor, é tão difícil certas coisas, mas você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você pode vencer o orgulho, Cristo te fortalece. Você pode vencer a maledicência, Cristo te fortalece. Você pode vencer a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, Cristo te fortalece. Você pode todas as coisas que Deus te comanda, porque Cristo fortalece. É a vontade de Deus. Nós queremos experimentar este poder de uma vida transformada, de uma vida santa, de uma vida frutífera, avançando, e poder chegar ao final do ano, olhar para trás e dizer: o Senhor me ajudou, eu tenho crescido pela graça de Deus, isto é, eu tenho diminuído em mim mesmo. Eu tenho sido útil no reino de Deus, eu tenho vencido tantas coisas, uma vida mais agradável ao Senhor. Como viver, como agradar a Deus neste novo ano? Santificação, comunhão com Deus, um andar sincero no meio do povo de Deus.